Agora a gente vai mudar de assunto, são 4h49. Me traz, por favor, a Agatha Gonzaga, lá direto de Brasília, porque o senador Jacques Wagner, ele que é ex-governador da Bahia, líder do governo Lula no Senado, ele foi alvo de mandado de busca e apreensão na operação da Polícia Federal, que investiga as ligações com o Banco Master. Daqui a pouco a gente vai rodar uma entrevista do próprio senador negando ligações com o Daniel Vorcaro, mas o que se viu hoje nessa ação policial é essa entrada, porque a gente costuma falar que Daniel Vorcaro, Agatha, não tinha preferência por partidos, não tinha preferência ideológica. Ele ia transitando em todos os aspectos, em todos os espectros políticos possíveis em Brasília. Muito boa tarde a você, Agatha. Seja bem-vinda mais uma vez ao Brasil Urgente. Obrigada, Lucas. Boa tarde para você, a quem está com a gente aqui no Brasil Urgente. Operação essa que movimentou Brasília hoje logo cedo, contou com busca e apreensão em um hotel de luxo onde o senador faz de residência aqui em Brasília. E olha, teve apreensão de pelo menos $49 mil em espécie, além de 13 relógios de luxo. É claro que a Polícia Federal está investigando, né, a origem desse dinheiro, esse pertence de Jacques Wagner, que, como você disse em entrevista, posteriormente vai justificar. Ele diz que tudo isso já foi declarado à Receita Federal e tem como comprovar ali sobre a posse desses bens. Mas a Polícia Federal deu início a essa busca e apreensão diante de uma investigação, uma suspeita de que o senador fizesse parte daqueles parlamentares que ofereciam recursos, não recursos financeiros, mas vantagens dentro do Congresso para os interesses do Banco Master. E essa relação ficou explícita depois que a polícia encontrou vários comprovantes, transferências, comunicações com outra pessoa, com o ex-banqueiro Augusto Lima, do ex-Banco Pleno, também associado como um sócio ali de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Então ficou clara ali a relação pessoal de Jacques Wagner com Augusto Lima e a partir disso a polícia acredita que o senador pode ter trabalhado dentro do Congresso também para garantir benefícios ao Banco Master. Em contrapartida, assim como a investigação de outros parlamentares, Lucas, ele receberia vantagens indevidas. Está no alvo dessas investigações um apartamento também avaliado em quase 3 milhões em Salvador, além de possíveis trocas financeiras através de empresas de terceiros e familiares de Jacques Wagner. Até por isso, então, nessa medida aplicada ao senador hoje, foram aplicadas outras cautelares, como, por exemplo, o impedimento de conversas do senador com esses seus familiares. Um deles foi secretário de Meio Ambiente, se eu não me engano, do governo da Bahia. Então, durante a investigação, fica proibida essa comunicação, porque a polícia ainda está levantando elementos sobre essa relação, então, do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro, com Augusto Lima e com as possíveis fraudes praticadas dentro do âmbito do Banco Master. Ele falou com a gente na Band News, com a apresentadora Paula, e trouxe sua negativa para tudo isso, inclusive garantindo, Lucas, que vai manter a sua candidatura, nova candidatura para o Senado, né, que vai acontecer agora no final de 2026, disse inclusive que conversou com o presidente Lula e que não teve ali nenhuma fala no sentido de retirar o seu nome diante desse escândalo. E a gente está aqui em Brasília de olho em todas essas repercussões, Lucas. Jacques Wagner não é um senador qualquer, ele é líder do governo, ex-governador da Bahia, líder do governo, extremamente próximo ao presidente Lula, amigo pessoal do presidente Lula. Por isso, tem que dar explicações mesmo. Baixa um pouquinho, Maria, para que eu possa ver. Foi a entrevista que ele concedeu de maneira exclusiva ao Band News TV. Vamos escutar juntos, Agatha, as explicações dadas por Jacques Wagner sobre essa operação que foi realizada pela Polícia Federal hoje, justamente investigando a relação de Jacques Wagner com Daniel Vorcaro. O dinheiro, eu várias vezes viajei para o exterior, mandei até levantar. E de 2019 para cá, eu recebi de diárias aproximadamente $70 mil. E outras vezes que eu fui viajar, eu comprei via Banco do Brasil, onde eu tenho conta, dólares ou euro para fazer a viagem. Então, eu não tenho nenhuma coisa para esconder desse dinheiro. Está guardado no cofre, porque eu vou viajar, nem sempre eu levo a diária, às vezes eu gasto com cartão e, portanto, o dinheiro está lá. Os envelopes, inclusive, que estavam no caso de Brasília, eram envelopes com um timbre do Senado Federal, que é quando você recebe a diária
em espécie e em dólar. Então, do ponto de vista do dinheiro, eu estou absolutamente tranquilo. Nunca recebi dinheiro de ninguém, muito menos do Master ou do Augusto Lima, então eu estou absolutamente à vontade. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção, aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Minha relação com o Daniel Borcari é praticamente zero. Eu nunca tive maiores entendimentos com o Daniel. O entendimento foi na venda do Crédito Sexta, o Augusto Lima comprou o Crédito Sexta, na verdade a rede de supermercado, junto com o fundo espanhol. Depois ele procurou um banco para poder ter fluxo de caixa e fazer os empréstimos. Aí que entra o Banco Máxima na época e depois o Banco Master. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Isso, por enquanto, é uma mera investigação, como foi a investigação de 2018 sobre a Fonte Nova. Até agora eu não sou réu, não sou culpado, não sou nada. É uma investigação em cima do que eu imagino que a Polícia Federal encontrou no celular ou em alguma delação de alguém que eu desconheço quem foi e vieram conferir comigo. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a tudo que eu tenho a dizer. O que diz é verdade. É o início de uma investigação, cumprimento de mandados de busca e apreensão, e agora a Polícia Federal vai avançar e entender exatamente qual é essa relação, e a gente acompanha de perto. A qualquer novidade, a gente retorna com a Agatha Gonzaga, direto de Brasília. Qualquer novidade, você nos aciona aqui imediatamente, tá, Agatha? Muito obrigado a você. São 4 horas e 56 minutos.